Oi gente, tudo bom? Estamos começando mais um Formiga na Tela e hoje a gente vai falar sobre Profissionais do Crime, do Johnny To. Bom, nós acabamos selecionando Profissionais do Crime, né, um ótimo filme do Johnny To. Eu não acho o melhor desse diretor, nem também o melhor filme de ação de Hong Kong, mas é um filme muito emblemático, pois ele tem essa junção dessas estéticas de todo o cinema que perdurou em Hong Kong. Agora, é importante, antes da gente entrar em Profissionais do Crime, a gente voltar um pouquinho na história para falar um pouquinho do cinema chinês como um todo. Quando a gente fala do cinema chinês, a gente tem que dividir em três, que seria o cinema de Taiwan, o cinema da China continental e o cinema de Hong Kong. Lembrando que a China, na época do domínio do Mao Tse-tung, China comunista, Taiwan capitalista, Hong Kong capitalista também. E qual que é a questão? Hong Kong recebia os maiores investimentos. Era, de fato, o local mais rico, de maior produção, principalmente cinematográfica. No regime do Mao, aquele gênero wuxia piano, que é essa questão dessas histórias mitológicas de uma China fantasiosa antiga, então com esses guerreiros de espada, tudo mais com toque sobrenatural, esse gênero wuxia, ele era muito mal visto, então ficou um gênero super em decadência. Só que quando chegou na década de 50, o cinema japonês estava de fato dominando tudo. Não só o cinema, como o próprio Japão, né? Antes estava invadindo a China, tal, coisa que a gente vê muito nos filmes do Ip Man. Aí depois, na década de 50, com esse cinema japonês crescendo muito, principalmente os jidaigekis e os dramas, você teve o quê? No final da década de 50, mais especificamente 58, o início da Shaw Brothers, em Hong Kong, que foi meio que uma resposta a esse cinema japonês. Chegou na década de 80, aí você já teve a dissolução daquele regime maoísta mais forte, né? Terminando no final da década de 70, e a década de 80 começou a trazer de novo o gênero wuxia para o cinema. Pegando aí, dá para pegar um exemplo muito marcante, o Zu, Warriors of the Blue Mountains, do Tsui Hark. Tsui Hark, que aprendeu muito com o cinema ocidental, levou isso para o cinema chinês, mais especificamente para o cinema de Hong Kong. Só que nisso você tinha já o cinema de ação começando. Só que um cinema de ação que, mesmo que os diretores de Hong Kong tenham aprendido muito com o cinema ocidental, eles resolveram pegar um pouquinho desse traço vindo muito do wuxia para esse cinema de ação. Então, principalmente Johnny To, John Woo, e o que eles fizeram? Cinema de ação, com armas, máfia, tudo mais, só que com aquela estética, aquela coreografia vindo do wuxia. Então aquele negócio das duas armas, assim, aqueles braços, tipo, não é como você atira, né? A pessoa não tá mirando, né? Você tá aqui. E o Profissionais do Crime é um filme muito emblemático porque ele pega um pouco disso, só que o John Woo, ele vai um pouquinho mais pro lado lírico e o Johnny To é aquele meio termo. O Johnny To, ele consegue ser o cara mais realista, ainda tendo esses traços do wuxia, né? Eu acho que pra mim, o Johnny To tem uma preocupação bem menor com o roteiro do que o John Woo, por exemplo. Né? Claro, são propostas diferentes. E é legal porque, assim, eu assisti o Profissionais do Crime grudadinho, assim, com a primeira vez que eu vi a versão legendada ainda, com o áudio original do Fervura Máxima. Pra quem não sabe, Fervura Máxima, né? Hard Boiled. No ácido, né? Que também trabalhou bastante com o Johnny To. Mas, aliás, assim, ele trabalhou com o Johnny To fazendo comédias, que são horríveis. São horríveis. É horrível. Qualquer coisa de Johnny To que fuja da ação Mas alguns que entraram na Netflix, assim, por último, cara, tem uns que são policiais, mas são chatos também, né? Sim. Eu acho que o Johnny To tem a preocupação dele é visual. Então, assim, desde a primeira cena do Profissionais do Crime, você sabe que ali você pode até se perder na história, mas isso não vai fazer diferença na sua diversão. E eu acho assim, pelo menos pra mim, que a Shaw Brothers formou o meu caráter, tá? Desculpa. Depois da Shaw Brothers, esse tipo de filme, você olha, ele parece mais sério, né? Do que um Shaw Brothers que, é lá no templo, sempre é um templo, né? Ou uma câmara, ou tem um Shaolin. Esse filme me parece assim, quando você tem o primeiro impacto, aliás, ele é baseado num conto
né? Pouca gente sabe, o Andy Lau leu esse conto, terminou de ler e saiu catando alguém para dirigir. E ele queria o John Woo, que seria a primeira opção, mas o Johnny To acabou topando junto com o Wai Kai-fai. Pegando aquele gancho ali dos diretores asiáticos que pegaram coisas do cinema clássico norte-americano, né? Essa câmera lenta do cinema de ação de Hong Kong, ela é muito Sam Peckinpah, né? Um negócio que o próprio John Woo disse, né? Esse é um problema de Hollywood, né? Porque muitas vezes eles buscam a renovação. E aí quando eles acham um profissional assim de renome, tipo o Tsui Hark, o próprio John Woo, que, né, chegou nos Estados Unidos via Van Damme, né? E vão perguntar, nossa, mas da onde que veio esse negócio? Ele falou, meu, de vocês, né, cara? E o que eu acho legal, cara, em todo esse lance aí de Hong Kong de ópera, né, que são sempre dois personagens em conflito, mas que eles meio que se complementam, né? Isso perpassa toda a obra do John Woo praticamente, né? E aqui no Profissionais do Crime você tem o Johnny To e o Wai Kai-fai meio que pegando essa bola e dando correndo mais algumas jardas com isso. Mas o que eu acho mais legal nesse filme é que, assim, é um filme que o Tarantino assinaria, né, cara? Com toda certeza, né? Porque tem aquele lance, eu lembro de uma declaração do Tarantino sobre o Breathless, com a refilmagem do Acossado com Richard Gere, que ele fala o seguinte: esse filme tem todas as minhas obsessões: filmes, quadrinhos e rockabilly, né? Então eu acredito que aqui essas são obsessões que nós, talvez essa tirando o rockabilly, né, no caso só mais pro meu lado, né, mas são coisas que a gente compartilha. E aqui no Profissionais do Crime, cara, você tem um caldeirão multireferencial que vai, assim, cita nominalmente, né, é o Mariachi, tem a questão do Caçadores de Emoção. Tem uma cena chupinhada de Exterminador do Futuro 2, com o lance das rosas, da escopeta, e o próprio assassino, um dos assassinos, de novo, a gente tá pegando a sinopse e deixando lá pra frente, mas tudo bem, porque a ideia aqui não é a gente falar exatamente sobre a sinopse do filme, mas sobre toda essa questão estética e o que ele representa como um ótimo exemplo de cinema de ação de Hong Kong. Aqui na história a gente tem dois assassinos, o Tok e o Oh. O Tok, vivido pelo Andy Lau, talvez o ator mais famoso aqui desse filme, com certeza vocês já viram ele em algum outro filme aí. E são dois assassinos profissionais, onde na sinopse original falam que eles disputam para ver quem é o primeiro lugar, e não é isso. O Tok é o cara que quer ser o profissional número 1 e o O simplesmente é um cara que entrou nessa vida e acabou não saindo mais, é um cara muito bom. E eles têm aquela coisa, aquele antagonismo de modo de agir, então um é mais sutil, mais silencioso, o outro é mais extravagante. E você tá falando dessa questão do caldeirão referencial? O cara usa máscara dos Caçadores de Emoção, ele se apaixona por uma garota que trabalha numa locadora. E daí é muito legal que você consegue se situar no filme, porque tem lá o pôster dos filmes da época, né? Então, Advogado 5 Crimes, o próprio Caçadores de Emoção e tal. E tem a questão do pica-pau também, né? Com o Barbeiro de Sevilha. É verdade. Desenho animado no meio. E o Tok, ele é fãzaço de cinema norte-americano, né? E daí ele fica falando de referência, né? Então tem uma narração, né, em off, e ele falando, porque eu adoro o cinema de ação, tal, me dá várias ideias. Ele de fato aplica essas ideias de uma forma um pouquinho mais realista. E até quando ele vai realizar algumas coisas, ele fala assim, eu sonhei com, isso aqui eu vi num filme de ação. E tem uma hora que o cara retruca eles assim, eu perguntei aí onde é que aconteceu isso, e ninguém nunca viu esse filme, que é da cabeça dele, né? Sim. Claro, é o filme que ele tá fazendo, né? Não, e é muito louco isso, porque assim, além dele fazer essas referências nominais, ele faz também referências que não são nominais. Por exemplo, ele fala, teve aquele filme do Alain Delon, nem lembro qual que é, mas ele fala uma coisa assim. Que é o Samurai, né? O Samurai. Cara, eu acho muito Mel Gibson. Me soa, assim, desde a primeira cena, isso é impossível não pensar. Exato. Então é muito legal que aquilo lá que o Daniel falou antes, a respeito, principalmente pegando o exemplo do John Woo indo lá pro Ocidente, eles falam, nossa, mas qual que é a referência? E o cara fala, pô, são vocês. Aqui o Johnny To, ele faz esse caldeirão referencial, só que diferente de, sei lá, filme da Marvel até, que é só citação, ele usa esse estilo e tal, só que diferente também de um Tarantino que faz, eu não tô nem falando de uma forma pejorativa, mas diferente de um Tarantino, que ele faz quase que às vezes uma cópia, aqui ele faz uma releitura, então ele pega aqueles elementos, só que ele dá a cara dele aí. Então, assim, é um tipo de filme que eu acho que se pega alguém que não é cinéfilo e assiste uma sessão da tarde, vai curtir, belezinha, ok.
quem é cinéfilo, além de curtir como um espectador passivo, também curte como espectador ativo. Sim. Essas conversas do tipo, sabe? Ah, porque o trailer, como você constrói um trailer, muitas vezes o trailer, ele é muito melhor do que o filme, né? E são conversas que a gente tem aqui, né? Então, você se imagina na pele do Toque, né? Falando dos filmes que você gosta também. E é um filme sem heróis, né? Nenhum dos dois é um cara assim... Pra se torcer, né? Talvez, sei lá, um pouquinho mais, mas mesmo assim ele tem atitudes... Ele não sente tanto prazer na atividade de matar. E porque ele, em algum momento você percebe que ele quer sair, né? Isso faz parte do arcabouço conceitual do filme no final das contas. E até talvez alguém que pegue o filme, sei lá, da metade pro fim, tenha a impressão que o Toque é o vilão. E o Ou seria um cara que teve que virar vilão pra se livrar dele, né? E outra coisa, o Ou tem a ligação com a menina, com a mocinha do filme, e isso, querendo ou não, traz uma humanidade assim, porque maior. É uma ligação mais platônica, né? O outro tem uma relação quase abusiva com ela. O outro porque ele chega e fala, você vai sair comigo, vai fazer isso e tal, e ela sai.ไม่ต้องหรอกลูกเดียวก็ตายแล้วไม่เอามากเกินไปลูกไหนลูกจริงลูกปลอมเลยลูกจริงไหนใช่แล้วลูกนี้เป็นทะเลA Bia falou antes que o Jonathan não se preocupa muito com o roteiro. De fato, ele não se preocupa muito com o roteiro, tanto é que a personagem feminina, ela até a metade do filme, ela é um zumbi, né? Ela só faz o que o pessoal fala. Tal. Dá raiva dela. Dá raiva. Depois ela tem um twist que daí ela se torna uma personagem mais interessante e tal. Mas o Johnny To, ele joga umas pistas e recompensas que quando vai chegar nesse final... Não é só uma pista de recompensa, aquele negócio de roteiro, você fala, nossa, aquilo lá que ele mostrou antes dá uma conclusão aqui. Não, ele complementa essas personas, esses personagens. Então, mesmo que o desenvolvimento do filme, no geral, não seja excepcional, não seja uma aula de roteiro, ainda assim ele joga elementos que no final complementam essa característica dos personagens que não desemboca necessariamente na ação, né? E ela cresce também, porque acaba que no final ela é quem conta, quem dá o resumo da história, né? E aquele personagem do escritor, né? O cara da Interpol, né? O cara da Interpol que vira escritor, assim, ó, você nunca vai imaginar que aquele vai ser o final dele. Não, realmente, você espera um confronto, Você né? espera, primeiro, ou o confronto final, tipo, sei lá, um trielo, voltamos ao trielo do Leone ali, os dois e ele, ou então, sei lá, e aí quando ele... Dá pra dar spoiler? Dá. Quando ele toma um tiro? Isso. Então você fica pensando assim, das duas uma, ou ele vai continuar lutando mesmo baleado, ou, sei lá, vai morrer, ou vai aparecer outra pessoa. Não, e talvez seja o final mais amargo possível para um policial. Sim. Porque você imagina que o policial ele pode se aposentar sem ferimento, ou tipo o vencedor que fugiu da guerra e conseguiu sobreviver e contar isso, ou o cara morre simplesmente, ou o cara vira corrupto. Agora aqui o cara se vê, ele teve que aceitar a situação, quase como o Tommy Lee Jones, onde os fracos não têm vez. Sim. Ele teve que aceitar tudo aquilo e não só aceitar tudo aquilo, aceitar uma versão de tudo aquilo. Porque ele sabe que aquilo lá que a mulher tá falando não é verdade, ele entra naquela consciência. E o que acaba aproximando o filme de outro, porque é claro, né, no meio de tanta citação, tanta referência, tanta homenagem, tanta alusão, é claro que o western estaria presente, né? E esse final me lembra muito O Homem que Matou o Fascino. É verdade, cara. É igual. Por isso meio que a gente selecionou esse filme, porque assim, se for pegar esse cinema de ação de Hong Kong, nossa, John Woo acho que talvez seja aquele lá que tem a maior quantidade de filmes incríveis assim pra ver. Mas o Profissionais do Crime, ele é aquela peça-chave para você entender todo esse conceito, tanto o conceito
dessa evolução do cinema chinês até chegar nesse cinema de ação de Hong Kong, até como esses diretores aprenderam coisas fora e como eles aplicam aqui. Então esse talvez seja o filme mais didático sobre esse ponto de vista. Então por isso que ele é super especial, é um filme que não é tão fácil de vocês acharem para vender. Para vocês terem ideia, essa edição aqui, uma edição maravilhosa, dupla, com extras e tal, eu paguei R$9 de uma banca na Avenida Paulista. E eu não achei nenhuma loja tal, mas vocês dando uma caçada aí vocês vão achar. O nome em inglês está Full Time Killer, né? Então, Profissionais do Crime é um título super genérico. Tem um filme francês com esse mesmo nome aqui no Brasil. Então, talvez vocês achem mais fácil por esse nome Full Time Killer, tá? Bom, gente, esse foi mais um Formiga na Tela, onde a gente falou sobre o Profissionais do Crime do Johnny To. Dê um like aqui no vídeo, compartilhe, coloque aqui nos comentários aqueles filmes de Hong Kong que você adora e gostaria que nós comentássemos aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, para isso basta clicar nesta formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça da Bia. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br e é isso, até semana que vem.